Boa tarde a todos. Meu nome é Felipe, como a Plícida já falou. Eu sou estudante de doutorado aqui do Observatório Nacional e eu vou apresentar meu trabalho com um título de Estudo Taxonômico de Teniose e Centauros a partir das observações do DES. E esse trabalho é parte dos resultados da minha pesquisa de doutorado. Aqui. Não foi? Não foi. Não foi. Ah, tá. Dá um clique, né? Obrigado. Então, aqui eu só estou mostrando para vocês como que vai ser dividida a minha apresentação, onde eu vou fazer uma breve introdução falando o que é o DES, o Dark Energy Survey, falar de como a gente explorou os dados desse levantamento, falar um pouco da classificação taxonômica que a gente obteve e possíveis correlações entre cores, taxonomia e parâmetros orbitais, e busca possíveis correlações também entre as cores e propriedades físicas, no caso, diâmetro, que é o que a gente considera nesse trabalho. E, por fim, eu faço algumas considerações. Então, falando um pouco sobre o DES, como o próprio nome sugere, Dark Energy Survey, ele é uma colaboração internacional que tem como objetivo estudar a natureza da energia escura responsável pela expansão acelerada do universo. E esse levantamento, nos 6 anos de operação, entre 2013 e 2019, ele mapeou 5.000 graus quadrados do hemisfério sul celeste, que está representado por essa imagem aqui, ou limitado por essa imagem que parece um canhão, nas bandas de R e ZY. E o instrumento principal desse levantamento é a DECAM, que é uma câmera extremamente sensível, que está instalada no foco primário do telescópio Blanco, localizado no Observatório de Cerro Tololo. O DES, o objetivo principal dele é a astronomia extragaláctica, mas são inúmeras as contribuições desse levantamento para estudo de objetos do Sistema Solar. E, no nosso trabalho, para a gente identificar imagens, identificar objetos do Sistema Solar nas imagens do DES, nós utilizamos o serviço Skybot, que é um serviço desenvolvido pelo Observatório de Paris, que tem, entre seus objetivos, identificar objetos do Sistema Solar conhecidos em imagens astronômicas. E, para a gente obter as informações necessárias nas imagens do DES, como, por exemplo, data da observação, apontamento, campo de visada, a gente utilizou o serviço EasyAccess, que essa ferramenta dessa busca resulta num arquivo que contém os metadados das imagens CCDs, que alimenta o Skybot. E aqui, nessa tabela, eu apresento o número de objetos apontados pelo Skybot classificados por classe dinâmica, onde eu destaco 758 TNOs e 129 centauros, que são os objetos de estudos apresentados aqui. Quando a gente fala de levantamentos fotométricos, os levantamentos fotométricos eles têm apontado uma diversidade de cores de TNOs e centauros, que, a partir dessas cores, podem ser inferidas propriedades superficiais desses objetos. E, para que a gente obtivesse cores desses objetos, um ponto de partida foi a obtenção da magnitude absoluta. Devido ao fato de que o DES, a cadência de suas observações são bastante irregulares, e como forma da gente atenuar o efeito da rotação desses objetos, que a gente não tinha informação rotacional desses objetos, um ponto de partida foi a obtenção das magnitudes absolutas. E, a partir da obtenção dessas magnitudes absolutas, nós obtivemos 3 índices de cores, dos quais nós utilizamos para fazer uma classificação taxonômica desses objetos. Quando a gente fala de taxonomia, a taxonomia, por si só, ela não nos permite obter informações mineralógicas de objetos individuais. Mas a taxonomia ela pode nos permitir obter informações coletivas de diferentes classes dinâmicas. E na literatura é possível encontrar diferentes tipos de esquemas taxonômicos para esses grupos de objetos. E, nesse trabalho, a gente utilizou a taxonomia de Baruch e colaboradores de 2005, que classifica esses objetos em 4 classes de cores que vão desde neutras até a mais avermelhada em relação ao Sol. E, para a gente segregar esses objetos, nós utilizamos o algoritmo PAM, que é Partition Around Medoids. E, para isso, nós selecionamos objetos com 5 ou mais observações, nos filtros GR e Z, para determinado intervalos de cores de slopes, e, através de um processo iterativo,
nós podemos agrupar 86 objetos, dos quais nós construímos o espectro de reflectância, que a gente associou esses objetos às classes taxonômicas de Baruch, onde o espectro mais neutro foi associado à classe BB, o espectro mais avermelhado associado à classe RR e os espectros intermediários associados às classes BR e IR. E, a partir da classificação desses 86 objetos, que estão convenientemente plotados os grupos aqui em função das componentes principais, a partir da classificação desses 86 objetos, nós utilizamos os limites de cores deles, dos quais nós pudemos classificar mais 54 objetos. Então, totalizando 144 objetos classificados. Aqui eu apresento dois gráficos que eu mostro a distribuição desses objetos e também as classes dinâmicas deles, a distribuição dele de semi-eixo maior por excentricidade, e também eu mostro aqui a distribuição desses objetos, das classes taxonômicas, por classe dinâmica. Apesar de esse gráfico ele representar uma característica da nossa amostra, uma coisa que a gente pode perceber é que os objetos daqui clássicos, dinamicamente frios, eles se concentram nas classes mais avermelhadas, que são as classes RR e IR. E isso tem sido uma tendência já observada na literatura. E uma forma também da gente validar os nossos resultados foi tentar identificar se esses objetos já possuíam uma certa classificação. E aqui eu aponto alguns dos objetos do nosso grupo que foi possível encontrar uma classificação na literatura, onde essa primeira coluna aqui de 1 é a classificação que a gente obteve, e aqui nas demais colunas são classificações da literatura que a gente pode perceber que são bastante semelhantes com as classificações que a gente obteve. E, feita uma classificação taxonômica, a gente buscou por possíveis relações entre essas classes taxonômicas e cores com parâmetros orbitais. Aqui eu apresento dois gráficos que mostram a distribuição de cor por inclinação e distribuição de cor por excentricidade. E também aqui eu destaquei as classes mais extremas, que são as classes BB e RR. E o que a gente pode perceber nesse gráfico de inclinação é que os objetos mais avermelhados eles tendem a se estender para inclinações menores, enquanto os objetos mais azulados eles tendem a se estender para inclinações acima de em torno de 13 graus. E no gráfico de excentricidade, uma coisa que a gente percebe é que os objetos mais vermelhos eles tendem a se concentrar, em geral, aqui para inclinações abaixo de excentricidade abaixo de 0,4, enquanto os objetos mais azulados eles se estendem ainda para excentricidades maiores. E buscando também essas correlações por classes dinâmicas individuais, a única classe dinâmica que a gente obteve uma correlação, ainda que moderada, foi a classe dos ressonantes. E a ausência de uma correlação clara entre parâmetros orbitais e as cores desses objetos, ela pode ser fortalecida pela hipótese da diferente região de formação desses objetos, onde os objetos mais azulados devem ter se formado mais próximo do Sol, e os objetos clássicos, dinamicamente frios, seriam aqueles objetos se formados in situ. Agora, falando um pouco sobre parâmetro físico, a gente também associou as magnitudes absolutas obtidas através dos dados do DES e também a mediana de albedos apresentados por classe dinâmica, apresentado por Miller e colaboradores de 2020. E aqui eu apresento 3 objetos que nós utilizamos albedos individuais desse trabalho e obtivemos o diâmetro estimado desses objetos a partir das magnitudes absolutas do 10 e comparando os resultados que a gente obteve com os resultados obtidos para esses objetos de Miller. E o que a gente pode perceber é que, dentro dos limites de incerteza, a gente percebe que esses resultados estão bastante próximos. Não preciso chegar lá. Aqui também eu ploto um gráfico que distribui as cores desses objetos, apresentando as classes mais extremas, por diâmetro. E também, mais uma vez, o que a gente pode perceber é que os objetos mais avermelhados eles tendem a se concentrar para diâmetros menores, enquanto os objetos mais azulados eles se estendem para diâmetros maiores. E disso a gente pode talvez concluir que esses objetos mais azulados eles podem ter sido afetados por fenômenos geológicos, como diferenciação ou criovulcanismo, que pouco afetaram esses objetos mais vermelhos. Aqui também
a gente buscou fazer uma busca na literatura para ver se os diâmetros que nós estimamos eles se aproximavam dos diâmetros de objetos que já existiam na literatura. E aqui eu ploto 2 gráficos que mostram a comparação dos diâmetros que nós obtivemos com diâmetros da literatura, como, por exemplo, os dados do Tiannou-Zarcoul. E uma coisa que a gente pode perceber é que, quando a gente pega esses objetos, aqui nesse gráfico aqui eu coloquei Eris, aqui, que é um objeto que tem um diâmetro muito grande, então a gente não pode perceber exatamente o que a gente coloca aqui. Então, aqui eu excluí Eris só para uma melhor observação. E o que a gente pode perceber que essas barras de incerteza, ela toca a linha diagonal. O que a gente pode concluir que a fotometria do 10 é uma fotometria de boa qualidade, onde esses resultados aqui, obtidos tanto na literatura quanto os resultados que nós obtivemos, são bem próximos. E, por fim, fazendo umas considerações, o 10 ele representa uma quantidade de dados de boa qualidade, obtidas de um único instrumento, de forma homogênea e reproduzível. A fotometria do 10 ela é bastante útil para o estudo de pequenos corpos, o que nos permite explorar características superficiais desses objetos. A fotometria multibanda, do 10, no caso, ela é bastante relevante para o estudo geral, estudos gerais da superfície desses objetos. E o estudo de pequenos corpos, dentre vários outros objetivos, eles podem nos permitir a entender a história e evolução do nosso sistema planetário, apesar de que estabelecer um cenário seguro a respeito da origem e evolução de TNOs e centauros ainda tem sido bastante um desafio. Os dados do 10 podem contribuir para que a gente consiga uma melhor compreensão. E é isso, aqui são as principais referências, e obrigado. Obrigada, Felipe, pela apresentação. Alguém tem alguma pergunta? Você teria como dizer, de forma rápida, o percentual de objetos novos que o 10 conseguiu descobrir? Então, nesse trabalho, a gente não teve como objetivo identificar objetos novos, porque a gente só identificou objetos conhecidos já, apesar de que existem outros trabalhos também na colaboração que eles identificam o número de objetos novos, só que eu não sei te dizer exatamente qual a quantidade. Felipe, achei curioso no slide 12, o maior objeto é o que tem maior incerteza. Você sabe que objeto e provavelmente suponho que isso. Suponho que ele esteja muito distante para ser mais fraco, talvez seja isso? Ou teria outra explicação? Eu não cheguei a fazer essa análise, então eu não sei te dizer exatamente qual objeto é. Deveria ter feito esse estudo, mas sim, é uma coisa que eu devo ver mais à frente e talvez eu possa te responder melhor mais tarde. Mas eu não cheguei a analisar exatamente qual é esse objeto. É curioso que é o maior objeto. Sim, e tem a maior incerteza, maior incerteza também. Sim. Eu vou pegar o gancho da pergunta dele e no próximo slide, o menor objeto é o que tem o menor índice de incerteza, certo? Sim. Então, a questão devido à distância, essa incerteza pequena, tipo, de distância dele até em comparação com os outros? Eu não sei dizer exatamente qual seria a melhor justificativa para isso. É uma análise que eu devo fazer mais à frente. Realmente é uma coisa que eu não pensei. Aí, no gráfico anterior, qual a diferença, em termos de números dos dois grupos, dos vermelhos e azuis, é igual? O número não é igual. Quanto tem mais azuis e mais vermelhos? Aparentemente, tem mais objetos avermelhados. A gente tem menos objetos da classe BB nesse caso. Apesar de que também as demais classes eu não apontei aqui, porque o que a gente percebe é maior diferença nessas classes mais extremas. Mas você comentou que você acha que tem uma distribuição diferente entre os vermelhos e azuis. Assim, visualmente eu não estou vendo. Você deve ter visto isso. Visualmente eu não estou vendo.
O que a gente pode perceber aqui, ó, no caso, é que esses objetos aqui, ó, é porque, como eu falei, a gente utilizou uns objetos que eram definidores de classe taxonômica e alguns outros objetos foram utilizados como referência nos limites de cores deles. E o que eu percebi aqui, no caso, é que esses objetos mais vermelhos eles tendem a se concentrar nesses diâmetros aqui em torno de 350. E, apesar de a amostra ser não tão grande aqui, parece, a meu ver, de que os objetos bebê eles tendem a se estender um pouco mais. Não, nessa comparação não, não. Só de parâmetros orbitais. Una pregunta metodológica. Cuando ustedes calculan el índice de color, ¿los dos colores están observados cercanos en el tiempo, o sea, cerca de la misma fase rotacional, o puede tener fases rotacionales muy distintas? Isso, pode estar em fase rotacional diferente. Então, assim, informação rotacional... Esa barra de error no corresponde a ese efecto. Desculpa, o que ele falou? A barra de erro, ela está relacionada com... Sim, isso pode estar relacionado também com as medidas, de acordo com... Para concluir, só mais uma pergunta. Quando vocês calculam aí o índice de cor, vocês estão determinando também a magnitude absoluta, certo? Sim. Aí vocês consideram o albedo individual de cada objeto? Aqui, não. Não, nesse caso, não. No caso, para a gente estabelecer os diâmetros do maior número de objetos, a gente utilizou as medianas dos albedos desse trabalho. Alguns objetos apresentados já no trabalho de Miller tinham albedo individual, que são o exemplo desses objetos aqui. Mas a gente calculou o diâmetro deles a partir da magnitude absoluta. Aí aqui o objetivo mesmo dessa tabela é comparar que a magnitude do 10 ela é de boa qualidade, né? Onde os dados são bastante próximos, apesar de a gente ter utilizado o albedo do trabalho do Miller. Okay. Aí poderia ter um erro. Né? E, sim, mas aqui, no caso, a maior parte dos objetos foi mediana. Felipe, obrigada novamente. Obrigado.